Bom, vamos lá então, né? Já tá o link lá para o pessoal acessar. Daqui a pouco devem entrar mais pessoas aí. Ó, entrou uma aqui. A Estela entrou. Boa É, noite, Estela. seja bem-vinda. Vamos esperar. Boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar aí. Bom, acho que a gente pode começar, né? Sem fazer uma introdução Sim, bem rápida aí, só para relembrar algumas coisas que nós somos um grupo de estudo de livros que começou em março do ano passado, mês que vem vai fazer um ano. E a gente vem estudando vários livros até então. Estudamos vários livros voltados a desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, finanças e temas afins, né? E a gente estudou, o primeiro livro foi Quem Pensa Enriquece, que é do Napoleon Hill. É um livro muito bom, que ajuda na mudança da mentalidade. E estudamos também o livro Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. É um nome difícil de falar. Mas também tem a mesma pegada de trazer um novo olhar, um novo enfoque para a questão do empreendedorismo, da riqueza em si, né, para limpar crenças limitantes. E aí a gente passou para um terceiro livro, que é um livro muito bom, que a gente está lendo agora, que chama Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. É um livro fantástico, porque ele tem, além de ser um livro extenso, ele trata de vários temas, de temas que tem muito a ver com o que a gente já estudou, mas é bem mais ampliado, bem mais trabalhado esses temas. Além das crenças limitantes, ele fala da questão de valores, de regras, de identidade, de sistema de crenças centrais, que é o que a gente vai dar mais enfoque aqui nesse encontro. Né? A gente já fez uma live no ano passado sobre os capítulos 1 a 10. E agora a gente vai falar sobre os capítulos 11 a 18. Bom, para começar, bom, para quem não conhece a gente, né? Eu sou Itamar, eu já estou um tempo acompanhando esse grupo, assim, já tem desde que começou, por volta de abril do ano passado eu entrei e gostei muito da proposta. Eu acho que a gente tem que valorizar mais esse tipo de iniciativa, né? E também estou junto com vários outros colegas, nós temos também o Antônio Marmo e a Tati, que está à frente também desse projeto. Pedi para o Antônio Marmo também se apresentar aí para a gente. bom, eu sou Antônio Marmo, eu encontrei esse grupo na internet, estava procurando pessoas interessadas em estudar o desenvolvimento humano. Encontrei esse grupo na internet em abril do ano passado e estou aprendendo muito com o pessoal do grupo. A gente tem trocado muita informação e a primeira coisa que eu aprendi é que ler em grupo é muito melhor, muito mais produtivo do que você ficar fechado com um livro sozinho. Essa foi a primeira lição. Legal, Marmo. Obrigado aí pela apresentação. Agora entrou também a Tati, que é a grande responsável por criar esse grupo. Bem-vinda novamente aí, Tati, para participar aí da nossa live. A gente já tem a Tati, a Estela, o Marmo. Daqui a pouco deve chegar mais pessoas. Eu já coloquei o link lá para o pessoal entrar. Então, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai começando a discutir. Boa noite aí, Tati. Ela colocou aqui no Boa noite, chat. Tati. Maravilha. Bom, Marmo, a gente estava conversando ontem sobre os temas, né? Tentando preparar um pouco, e a gente tinha comentado que em uma hora é muito pouco para a gente falar do tanto que tem esse livro, né? Então a gente vai tentar condensar um pouco esses 8 capítulos, do 11 ao 18, mas é claro, pincelando algumas partes do livro do começo, de outras partes, porque elas são, enfim, interligadas, né? Então, assim, para começar, a gente vai falar aqui do capítulo 11, que são as 10 emoções de poder. Nos capítulos anteriores, o autor ele vem trazendo muitos conceitos para a gente que não são tão práticos, né? Aos poucos, os capítulos vão ficando mais práticos, mais dinâmicos, a gente vai conseguindo colocar mais aplicação prática na nossa vida, né? Por exemplo, ele fala no capítulo lá, que eu não lembro agora qual que é, acho que é o capítulo 6, ele fala do vocabulário transformacional. Às vezes, para você mudar mudando apenas uma palavrinha
na sua vida, você já modifica muito o seu estado emocional. Aí já entramos com mais outra pessoa aí, a Joyce Roncaglio. Eu não sei se é assim que fala. Bem-vinda, Joyce. Olá, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, pelo menos hoje eu consegui participar, né? Eu acho que vai dar tudo certo. Que Eu sou... maravilha. Seja bem-vinda. Obrigada. Gosto muito de. Eu tenho pouco tempo, mas eu gosto de participar e ouvir e ler o que vocês colocam no grupo. E é sempre um prazer. E qualquer palavra faz uma mudança incrível, né? É muito bom. Eu quero começar a contribuir mais agora. Maravilha, então seja bem-vinda, tá? Sempre disponível o grupo para a gente poder comentar, debater. E a gente faz essas lives para aprofundar um pouco mais, né? Porque às vezes só textos, áudios ali, a gente não consegue aprofundar tanto os conceitos. Sim, sim, muito bom. Então, como até aproveitando o gancho que a Joyce falou aí, a gente estava falando justamente do capítulo que fala do vocabulário transformacional. Que às vezes uma pequena palavra que você fala, que você muda, né? Às vezes a gente chega para alguma pessoa, e aí, como é que você tá? A pessoa fala, tá, tudo bem. Mas se a pessoa realmente mudar um pouquinho só essa palavra, nossa, eu tô me sentindo ótimo hoje. Já faz uma mudança grande, né? A gente começa a mudar o nosso estado a partir daí. E são, assim, pequenas mudanças, né, Marmo? Tem não só a questão das palavras, mas tem a questão das metáforas, né? Eu acho que isso aí também achei bem interessante quando ele colocou no livro sobre isso. Mas, enfim, pode falar, Assim, Marmo. as palavras e os pensamentos, elas têm energia, né? Por isso Isso, que é muito importante a gente cuidar até dos nossos pensamentos, porque tudo isso somatiza as nossas emoções, né? Nosso estado. perfeito. Bem Isso colocado mesmo. mesmo. Vibrações, né? Eleva. Mexe nas nossas vibrações. Muito bem. Perfeito. O Marmo ia comentar alguma coisa aí, Marmo? Eu ia falar uma coisa, vou falar um negócio para vocês, que é interessante, porque as pessoas estudam a Bíblia só olhando no aspecto religioso da Bíblia. E eu já tenho estudado a Bíblia mais pensando em evolução pessoal. E se nós formos ver a Bíblia, principalmente no primeiro livro dela, no Gênesis, a gente descobre que Deus criou o mundo usando as palavras. Porque quando você lê Gênesis, você nota que a palavra e tudo que foi criado pela Bíblia diz assim, e Deus disse. Então, aí a gente começa a ver a força da palavra dentro de nós. O quanto que nós podemos nos tornar criadores da nossa vida pelas palavras. Perfeito. Gostei muito da colocação. Acho que é interessante a gente resgatar um pouco disso, né? Porque essas verdades estavam ali muito tempo, às vezes a gente não notava, né? Na Bíblia está lá há muito tempo, até antes, até existem muitas referências sobre isso, né? Na própria Bíblia fala, né? O verbo se fez carne, né? Então, pela palavra, materializou-se. Isso é interessante, porque se a gente for aprofundar esse assunto, não dá para a gente colocar muita coisa aqui. Mas o Não som dá. é a primeira manifestação daquilo que a gente tira de dentro, né? Da primeira manifestação da criação. E aí do som vem a luz, calor, vibração. Então são estudos assim bem aprofundados, mas é interessante a gente já começar a pincelar sobre isso porque é um assunto muito vasto, vale a pena a gente se aprofundar em outro momento. Mas por agora, como a gente falou, a gente tem pouco tempo para colocar 8 capítulos, a gente falou a princípio das emoções de poder, né? O Tony Robbins, eu acho muito interessante que ele não coloca como emoções negativas, né? Nós temos emoções negativas e positivas. Em vez de ele falar emoções negativas, ele coloca sinais de ação. Porque é isso que as emoções são, né? As emoções são sempre sinais para a gente agir, para a gente tomar uma atitude, né? Se você está com medo, é porque o corpo está dizendo alguma coisa. Olha, presta atenção, alguma coisa pode acontecer. Se você está com raiva, é porque alguma coisa te incomodou, e aí você tem que tomar uma ação que seja adequada para aquilo, e não simplesmente você alimentar aquela raiva e manter aquilo lá, né? Então, as emoções, elas são simplesmente sinais de ação para que a gente possa agir. Eu achei bem interessante essa colocação dele.
A Estela colocou que concorda com o Marlon, né? Acredito que vários livros, inclusive a Bíblia, e esse livro que estamos estudando são manuais de vida. Exatamente. Perfeito. São manuais de vida, sim. Não só esse, muitos outros, né? A gente vai aprendendo, até num dos capítulos os últimos capítulos ele fala das referências, né? A gente tem que ter referências de várias coisas. A gente aprende com nossos pais, aprende com amigos, aprende com livros, filmes, tal. Então tudo são coisas que vão nos dando instruções para nossa vida, né? Então, nesse capítulo eu acho bem interessante essa questão de a gente substituir, usar também outras palavras, né? Tirar emoção negativa para sinais de ação. E aí as ações você vai tomar a partir das emoções de poder, né? Que são várias aqui, a gente não vai falar, mas a gente pode colocar como amor, como. Deixa eu até anotar aqui, que eu fiz umas anotações legais. Amor, ternura, apreço, gratidão. Gratidão é uma palavra que está tão em moda hoje, né? Você tem que ser grato às coisas, independente delas parecerem ruins, né? Que às vezes tem coisas que vêm para o bem, males, né? Que vêm para o bem. Então, assim, a gente tem que ter essa gratidão, essa paixão pela vida, determinação, porque é isso que vai acontecer o dia todo. A gente tem que estar sempre atento para não cair, né, na tentação da zona de conforto, né, da preguiça, do desânimo. Então, a gente tem que, aos poucos, substituir essas palavras por emoções fortes. É isso, né? Alguém mais quer fazer algum comentário sobre esse capítulo? Senão a gente passa para frente. Olha lá, se não somos gratos pelo que temos, para que querer mais? É exatamente. Eu acho interessante um conceito que eu vi o Bruno Gimenez, um dos mentores que eu sigo, ele fala que a gente pode ser grato, mas não ficar totalmente satisfeito, porque você é grato pelo que você tem. Mas se você pode, você sabe que você pode mais, por que não desejar mais, né? Tem gente que fica grato, tô grato pela minha vida, pronto, acabou. Não preciso mais evoluir, já tá bom, vou continuar a minha vida morna. E não é assim, né? A gente tem potencial para evoluir muito mais, né? A gente, como diz o Tony Robbins, nós temos um gigante interior que dá para crescer muito ainda, né? Então, não vamos nos limitar ao que a gente consegue ver, né? A gente tem muito mais para trabalhar em cima disso aí, ok? Então, só um momentinho. Referente a esse capítulo das emoções, ele também diz que nós não devemos suprimir, né, as nossas emoções. A Uhum, gente deve aprender a entender o que estamos sentindo. E também, não está escrito aqui nesse livro, mas já estudei em outros artigos, né? Que quando a gente vai se submeter a um sentimento, o nosso corpo fala antes também. Então é legal a gente prestar atenção na nossa linguagem corporal. Por exemplo, você está com raiva, como que é o seu estado corporal quando você está com raiva, quando você está feliz? Então é você dar nomes aos sentimentos que você está passando. Só essa anotação aí que eu achei importante colocar aqui nesse capítulo também. com certeza. Eu gostaria também, posso falar? Sim, à vontade. Só para uma contribuição, né? Eu, eu fiz dentro dessa leitura e também dentro do curso do Anthony Robbins, ele ensina você, na linha do que você falou, você realmente conversar com o seu corpo, né? Observar o que o seu corpo manda aí de, de sensações e perguntar a ele, né? Da onde vem isso? E observar o que a mente traz de informação, porque toda aquela sensação, aquela somática que você já tem aí no corpo estabelecida, ela tem uma causa. E quando você faz essa pergunta como um observador, a sua mente ela manda a identificação da causa. Então eu tenho por hábito já. E isso também eu aprendi num dos livros do Anthony Robbins. É muito poderoso isso, sabe? Então fica aí a contribuição. Legal. Realmente observadora, que nem colocou a Tati aqui. Muito Isso. bem. Bom, no Mindfulness também aprendemos isso, né? Realmente, Mindfulness também é uma coisa que está muito em evidência hoje, né? E a gente tem que prestar atenção porque muita gente acha, não, isso é bobagem, tal, isso não funciona. Porque as pessoas que não estão dispostas a isso experimentam uma vez, isso não dá nada. Mas é uma constante aprimoramento, né? Pode ser que no primeiro dia você não sente nada, no segundo nada, e aos poucos você vai. Então tem que estar sempre atento a essa coisa que é um passo de cada vez.
Ok, falamos então do capítulo 11, a gente pode pular agora para o capítulo 12, que o Tony Robbins chama de a magnífica obsessão, né? Criar um futuro irresistível. Não adianta a gente ter emoções fortes, a gente ter amor, ter ternura, se você não tem um sonho irresistível, um sonho ou um propósito inabalável, uma coisa assim que mexe com o seu coração a ponto de você fazer de tudo por aquilo, né? Eu acho interessante até uma história, eu não sei se foi nesse livro que o Tony Robbins colocou ou se eu vi em outra questão, mas quando um discípulo chegou para o mestre e perguntou essa questão de como é que eu posso saber o que é exatamente o que eu quero da minha vida, como que eu vou saber a paixão que eu tenho, né, por alguma coisa que vai me movimentar. Olha, quando você sentir uma emoção muito forte, você vai descobrir isso, mas na prática você não sabe como. Então eu vou te mostrar. Aí levou ele na beira do rio e falou: olha só bem para o rio, aproxima ele da água. Quando ele chegou bem perto, assim, o mestre afundou a cabeça dele no rio e o rapaz tentou desesperadamente sair de lá, até que ele não aguentando mais, ele conseguiu respirar e falou pro mestre: pô, o que é isso? Por que você fez isso? Mas é justamente, se você tiver a determinação forte de querer fazer alguma coisa, da mesma forma como você estava determinado e com muita vontade de sair de dentro da água, é assim que você vai saber que é a sua vontade que vai te levar mais longe, né? Que vai te levar aos seus objetivos. Então é só para exemplificar essa questão. A gente precisa ter realmente algo inabalável, algum propósito que seja exatamente aquilo que vai movimentar você, independente do que aconteça, né? É mais ou menos isso, em resumo, que ele traz sobre esse capítulo, né? A magnífica obsessão. Eu achei interessante nesse capítulo, e é importante a gente recordar uma frase que ele, logo nas primeiras linhas desse capítulo, ele fala, ele convida que voltemos a ser criança. Exato. Por quê? Porque a criança sonha. Tá, não vamos voltar a ser criança, mas vamos usar o termo que se usa principalmente em publicidade. Vamos fazer um brainstorm, vamos fazer uma tempestade de ideias para, a partir dessas ideias, a gente se encontrar. Porque tem hora que a gente tem que viajar, sim. Tem hora que a gente tem que sair da caixinha, sim, para poder se achar. Se o que nós estamos fazendo não nos está trazendo alegria, nós temos que sair desse estado. E a gente tem que ser criança. Ser criança quer dizer soltar a imaginação. Não ter limites, né? Não tem limite. A criança não tem limite. Muito bom, Marlon. Gostei dessa colocação, porque é exatamente assim. Porque a gente só vai saber dos nossos limites depois que a gente passa, né? Quando você fixa limites para você, você fala, não, eu posso ir até ali. E aí você fica sempre tentando não Depois que chegar. você acha o seu objetivo, aí sim, aí você vai estudar para aquilo, aí você vai planejar como você vai conquistar. Mas no primeiro momento a gente tem que ficar Sem à limites. mercê do mundo. Né? Tipo a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E aí ela leva Quando para eu qualquer ver o que lugar. eu achei o caminho. Agora eu vou traçar meus objetivos. É isso aí. Outra coisa que eu acho interessante é que às vezes a gente encontra umas referências, né, muito boas assim durante a nossa vida que você fala, caramba, eu, por exemplo, palavras de algumas pessoas, frases de professores ou pessoas que estavam num momento, né, importante da minha vida que disse alguma coisa lá que falou, caramba, agora eu sei que é isso que eu quero mesmo, né? E um exemplo que eu posso dar de pessoa que não pensa dentro dos limites, que é uma pessoa que pensa no impossível, né, como a gente já viu exemplos nos outros livros, é o Elon Musk. É um cara que, tipo, ele tá à frente do seu tempo, né? Se um dia ele pensou em alguma coisa lá atrás, os caras falaram, olha, isso é impossível de fazer. Os engenheiros falam, não, isso aí não tem como. Não adianta. Aonde que você vai fazer um foguete que vai voltar de ré e vai ser reutilizável? Aonde que você vai conseguir colocar no mercado carros elétricos, né? Você tá maluco? Isso não funciona.
E o cara continua lá, naquele propósito inabalável, naquele sonho irresistível. Por quê? Porque ele sabe da capacidade dele. Ele sabe que ele não tem limites. Então, quando você vai lá, dá um jeito, você consegue. É claro que assim, isso é uma exceção da exceção, né? É 1 em 1 milhão de pessoas que é assim, mas é só um exemplo de que é possível, sim, a gente passar dos nossos limites, né? A gente não pode colocar os nossos sonhos como comprar um sorvete ali na padaria da esquina, né? Ou comprar um sonho na padaria da esquina. Enfim, então, assim, nesse capítulo eu acho que é importante reforçar que se a gente tiver um objetivo fixo, uma coisa que vai valer a pena da gente manter a nossa determinação, o nosso objetivo, aí a gente não vai mais parar. Mas é claro que precisa estar baseado em outros fatores, né? Que mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Se alguém quiser colocar mais algum comentário aí, tranquilo? Vamos pular para o Tudo capítulo. que. Ai, Pode falar, desculpa. Tati, pode falar. Tudo, tudo que hoje existe, né? Primeiro foi criado na nossa mente. Isso, Então, essa questão do impossível é só até o ponto de alguém ir lá e fazer, né? A gente não pode colocar limite num sonho que a gente nem tentou, né? é legal. Até na música do Charlie Brown Jr. fala, né, que o impossível é uma questão de opinião, né? Sim. A Estela E colocou um nesse comentário aí. O Walt Disney também dizia a seguinte frase: eu gosto de viver no campo do impossível porque ali a concorrência A é concorrência é menor. menor, exato, perfeito. Até a Estela colocou ali, que foi um ótimo comentário, Tamar. Além de ter um objetivo, ainda que digam que é inalcançável, devemos nos esforçar para chegar até ele. Eu acho que existe muitas pessoas que se deixam levar pela opinião dos outros, né? A pessoa fala, não, isso aí não vai dar certo, e aos poucos vai minando o sonho da pessoa e ela acaba desistindo, infelizmente. Mas se você tem essa mentalidade de que não, mesmo que os outros falem que é impossível, e eu sei que é, eu vou conseguir alcançar. Não basta sonhar, né? A gente tem que se mexer. Muito bem lembrado, Estela. Então a gente falou aqui do capítulo 12, a gente pode pular para o capítulo 13. Ou se, Marmo, você quiser colocar mais alguma. Ai, Itamar, do 12, só uma Assim, observação, pode que ele, falar. ele fala aqui para a gente fazer a roda da vida, né? Que é Hum, uma projeção daqui 5 anos, seu estado de hoje, e retroceder a 5 anos atrás, para você fazer uma análise de como você estava em cada setor e o que você evoluiu, né? Só isso. muito bom. A gente tem que fazer uma análise e estar sempre revisando, né? Porque passa um tempo, passa alguns anos, a gente começa a mudar os nossos gostos e fala, ah, não era bem isso que eu queria, né? Então é sempre bom revisar, né? A cada 5 anos ele fala sobre isso, começa a partir daí a ter uns exercícios, né? Nesses capítulos e começa a ficar interessante por isso, né? Se a gente só simplesmente lê o livro, né? Correndo assim, sem fazer o exercício, ele não vai servir muita coisa. Vai ser bom, mas é só realmente você vai ter a profundidade quando você coloca esses exercícios, essa dinâmica toda, né? Tanto é que eu vou já pular aqui para o capítulo 13, que é justamente o desafio mental de 10 dias, né? Depois de tudo que ele falou no livro, depois de todos os capítulos anteriores, fala, então vamos lá, vamos colocar um desafio. Será que você consegue evitar de ter emoções negativas ou evitar que essas emoções negativas permaneçam ou cresçam? Será que você consegue, cada vez que aparecer um pequeno aborrecimento, um pequeno problema na sua vida, será que você, em vez de lamentar esse problema e ficar lá rodeando ele, será que você não consegue transformar em algo positivo? É aquilo que ele fala nas 10 emoções de poder. Transforma uma tristeza em algo que ele fala que são sinais de ação, né? Em algo para você agir para, poxa, por que eu estou me sentindo triste? Por que eu estou me sentindo com raiva? Será que é só a raiva? Ou será que eu fiquei incomodado com alguma coisa que estava relacionada com aquilo? Quando a gente faz um exercício de investigar as verdadeiras razões, as causas que estão atrás daquilo que a gente sente, a gente começa a perceber que existem coisas que a gente não estava atento. E aí quando você começa a mexer nisso, você fala, realmente, eu não preciso ficar com raiva daquilo. Eu sei que na hora vou sentir aquela raiva, mas aos poucos eu posso dominar esse sentimento e passar a trabalhar aquilo que o sentimento está querendo dizer, né? Eu posso estar com raiva, mas por quê? Porque algum valor meu ali foi violado? Será que não é legal eu rever esse valor? Será que alguma regra que eu achava que era uma regra inviolável, será que eu não tenho que flexibilizar? Então, assim, fazendo esse exercício, a gente começa a perceber que é possível, sim, você transformar um estado ruim, né, um estado que você estava ali melancólico, desanimado,
em um estado de potencial crescimento, um estado que você consegue não só melhorar a sua emoção, mas também o seu comportamento, a sua ação. Porque você não vai ficar ali dependendo da sua emoção, dependendo do seu estado de ânimo daquele momento, você fala, eu vou esperar me dar força de vontade para ir para academia. E não é assim, né? Você já começa a pensar, mas espera aí, não é eu esperar que a coisa fique boa, fique uma boa condição, fique gostoso para eu começar a agir. Então você começa a refletir sobre essas emoções e passa a atingir com mais profundidade as causas. Eu acho que é bem isso que ele trata no capítulo 13, né? Que, inclusive eu coloquei uma pergunta lá, né? Que eu achei interessante no grupo. Você imagina se você se sentir alegre quando você passa por um problema? E geralmente não, né? A gente se sente incomodado, a gente se sente, né, nervoso, irritado, aborrecido. Vamos usar as palavras que eles gostam de usar, zangado, né? Quando passa por um problema. Quem é que vai ficar feliz por aparecer um problema? Eu acho que é uma mentalidade um pouco difícil de ter, né? Porque a gente está acostumado a sempre reagir de forma, né, impacto, vamos lutar, vamos contra, né? E quando aparece um problema é porque aparece também um sinal para você agir e descobrir, peraí, é como um problema de matemática, quando a gente está na escola, né? Você vai lá, quebra a cabeça, mas depois que você resolve, você fala, que alívio, eu consegui. Então aquilo lá é um desafio para você ser melhor. É um desafio para você aproveitar o problema e tratar ele como oportunidade, né? Inclusive a Estela colocou um comentário legal aqui, ó. Por experiência própria, ocorreu nesses 10 dias uma situação que eu percebi que estava com raiva, mas me lembrei do livro. Acredito que em alguns momentos escolhemos ficar com raiva, ainda que a situação não tenha tanto potencial de nos fazer sentir tanto assim. Legal, em alguns, né? Em alguns momentos. Pô, O legal. grande, o grande barato desse exercício do capítulo 13 é a gente pensar em duas coisas. A primeira é criar o hábito. A gente começa a criar o hábito de quando está em situações difíceis, se perguntar, se questionar, pensar positivamente, achar que vai mudar, que vai melhorar. E o segundo ponto importante, além do hábito, é a gente descobrir a nossa força interior. Eu acho que esse exercício do capítulo 13 é uma grande sacudida no nosso gigante interior. A gente começa a ver que pode, a gente começa a descobrir que vai conseguir, porque a gente está pensando positivamente. Começando a pensar positivamente. Porque assim, a gente tem o hábito, né? A gente já tem o hábito que é muito antigo já de pensar negativamente, de pensar pessimista, porque isso aí foi desde a pré-história, né? A gente tem ali que naquele mundo selvagem que o ser humano primitivo começou a viver, era cheio de perigo, cheio de, né? Podia sair, de repente ser devorado por uma fera, então teria que estar sempre atento, né? Não é aquele cara que estava feliz e tranquilo que ia sobreviver, mas aquele que está sempre atento, sempre, né? Com medo ali, porque estava vivendo no mundo selvagem. Então, essa programação mental foi passando de geração em geração e a gente acabou herdando isso. Hoje, no mundo moderno, a gente não tem essas feras para nos devorar, né? Hoje está o inverso, né? Nós somos os caçadores e eles são a caça. Então, assim, a gente tem que fazer realmente um esforço para mudar essa programação errada, né, que a gente teve, que não precisa mais, né? No mundo moderno a gente tem condições, a gente tem muitas ferramentas, né, como essas ferramentas do livro. A gente tem internet, a gente tem informação, então pode fazer mudança muito rapidamente, né? Até a Estela colocou, né? Verdade, Marmo. O livro nos leva a reprogramar nossa mente em prol de atitudes Sim, edificantes, né? E a Tati sim, lembrou, né? Nós temos a fera que habita em nossa mente. sim. E, Itamar, Sim, eu já vou dar início ao capítulo 14, à vontade. porque eu quero pegar o que você acabou de falar.
Vai lá. Eu estava vendo o seguinte, quando a gente vai trabalhar o nosso sistema de avaliação central, o nosso sistema avaliar as coisas Oi, na oi. nossa mente, Tinha ficado a fora. gente tem três coisas que são basilares, que são os instintos, as emoções e os nossos pensamentos. Tudo isso daí vem das nossas crenças, das nossas convicções de palavras, tudo. Então, a nossa mente, ela é um emaranhado. Como eu falei ontem para o Itamar, a nossa mente é um caldeirão mágico. Então, a magia nossa é saber colocar o tempero certo nesse caldeirão. É saber como trabalhar o tempero da magia da vida. E como que a gente faz isso? A gente tem que olhar o nosso sistema de valores, regras, referências e identidade, que são os próximos 4 capítulos que o Tony Robbins vai nos orientar para fazer o tempero da nossa vida. E assim a gente vai construindo. O que são valores? Valores são coisas que nós achamos importantes. Uma pessoa acha a saúde mais importante que a segurança, outra pessoa acha que ganhar dinheiro é mais importante. Então, num dos capítulos, no capítulo dos valores, Tony Robbins pede para a gente enumerar, para a gente fazer uma relação. Quais são os seus valores? O que é mais importante para você? Isso daí você já está passando para a sua mente, trazendo, indo para o seu racional, uma coisa que você fazia no piloto automático. Nós temos sim valores, mas a gente não para pensar. A gente não olha os nossos valores pessoais. Então, a primeira coisa o primeiro temperinho para a gente colocar lá no caldeirão da magia é uma relação de valores bem feitas. Mas não podemos parar por aí. Nós temos que ver que algumas pessoas, ao elencarem os seus valores, elas dão nota muito alta. Elas se tornam seus próprios jogadores. Existem pessoas que trabalho é o meu principal valor. Aí eu trabalho 16 horas por dia. O que você produz? Aí eu corro. Será que você está produzindo? Não, mas eu tenho que trabalhar 16 horas por dia. Um dia que você estiver cansado, ou domingo, ou sábado, esse dia parece que para você fica vazio. Por quê? Porque você colocou muita regra no seu valor. Aí entra a regra, que é o capítulo 15, se não me falha a memória. Vocês me desculpem, mas eu estou dando uma corrida aí para a gente
poder chegar lá. Tá, mas então nós não podemos ser nossos escravos, nós não podemos criar regras, tem que ser assim. Nós temos que criar regras que nos conduzam a um resultado bom, que a gente veja que conseguiu para conseguir mais, para aumentar, para ir para frente. Se você ficar parado só num valor, e o Tony Robbins dá um exemplo no livro de uma pessoa que se preocupava com a sua saúde. Ele queria ter só, me parece que 10% de gordura no corpo e chegou a 12%. E não Ele estava satisfeito, né? como? E mesmo assim não estava satisfeito, né? Não dava. Essa regra não é regra para a gente não consegue. Todos os pilares têm que estar em equilíbrio. Exato, Sim, perfeito. tá, todos os pilares têm que estar em equilíbrio e a gente não pode construir pilares muito altos também. A gente tem que ir subindo devagar. A construção tem que ser devagar. A gente tem que ter bases. E como que a gente consegue essas bases? São nas nossas referências, que é o capítulo seguinte. 16. Capítulo São as 16. nossas referências. Que referência que você tem daquilo que você quer? É difícil, não é? Eu posso fatiar e ir conquistando aos poucos. Eu tenho que conquistar tudo de uma vez só. Então, são referências. A Tati colocou, E, né? Que a gente não oi, podemos sacrificar por dinheiro e deixar a família, por exemplo, né? sim, A gente tem que ter uma regra aí de equilíbrio de valores, né? Que eu acho interessante só interrompendo um pouco, Marlon, porque ele fala da questão de você não pode colocar um valor que vai contradizer com o seguinte, né? Aí você falou, saúde em primeiro lugar, mas liberdade em segundo. Então, tipo, o cara fala que saúde é o primeiro lugar, ele come bem, mas não, poxa, mas eu quero ter liberdade. Então, fim de semana eu vou extrapolar, vou comer pra caramba e tal. Aí começa a haver um conflito, né? Ele coloca sim, um exemplo também. interessante, né? Se o primeiro valor da pessoa é sucesso e logo em seguida ele tem aqueles valores, não só o valor atraente que ele fala, né? Que são valores bons, como também tem valores repelentes, né? Então a gente tem que prestar atenção nesses dois, né? Fazer esse equilíbrio. Se a pessoa tem um valor atraente maior, sucesso, e ela morre de medo de ser rejeitada, então, como valor repelente, ela acaba tendo um problema aí, né? Que cria até uma autossabotagem, né? Porque se na mente dela o cérebro fala, olha, rejeição é uma fonte de dor, você tem que evitar a todo custo. Mas se eu tiver sucesso, eu vou ter muito prazer, então é isso que eu quero. Será que você vai conseguir fazer com que esse prazer, essa vontade de ter prazer com sucesso vai superar a dor da rejeição? E a gente sabe que na história de quem tem sucesso, ela levou, sei lá, 1000 nãos para cada sim que ela teve, né? Então foi rejeitada, rejeitada. Então é só um exemplo que eu queria colocar aí que essa questão dos valores tem que estar em equilíbrio também. E, além do mais, além do equilíbrio dos valores, das regras menos rígidas, das referências que você carrega com você, nós chegamos na identidade. Quem é o Antônio Marão? Quem é o Itamar? Quem é a Tati? Não é o que eu acho do Itamar, não é o que o Itamar acha de mim, é o que eu acho de mim. Até onde eu posso? Como que eu posso? Será que eu me julgo poderoso ou fraco? Será que eu que
que na minha identidade, quando eu falo de mim, e eu vou citar uma frase de um coach brasileiro, que é o Zé Roberto Marques, que ele fala a seguinte pergunta, ele faz a seguinte pergunta: qual a história que você conta da sua história? Como você conta a sua história? A sua história de sucesso? Você conquistou ou você ficou com vontade de conquistar? Ou você nem tentou? Então, essa identidade, esses temperos, valor, regra, referência, identidade, são muito importantes para a gente colocar no nosso cérebro, no nosso pensar. Você vê os comentários aí, né? A Tati colocou verdade. Eu estou tentando ver o comentário e continuar comentando e não estou fazendo nenhum direito. A Tati colocou, às vezes os outros acreditam mais em nós do que a gente mesmo, né? É Sim, interessante esse comentário, né? sim, Porque às vezes a gente não acredita tanto na gente, mas outra pessoa fala, não, você é capaz, eu já vi você fazer tanta coisa, você acha que você não vai fazer isso aí, né? E a gente sim. fala, não, que isso, eu? Eu entrar nessa, né? Então, às Pensa na vezes, mim. a pessoa, essa semana, um mês passado, quando eu voltei a interagir no grupo, eu coloquei a seguinte frase no grupo: que a gente tem que sair da ilha para saber como que ela é. E é uma verdade. Às vezes as pessoas que estão nos vendo enxergam coisas que nós não estamos enxergando. Sim, Porque nós, às vezes a gente se torna uma ilha. A a gente, gente não deixa a coisa fluir, a gente a acaba não se vida conhecendo, né? fluir. Até que a Estela colocou que essa parte ela achou bem interessante, né? Interessantíssima essa parte do livro, né? Ele faz um refletir Sim, sobre quem verdadeiramente somos nós, né? Porque se a gente não tem uma referência legal, se a gente não tem valores ordenados, se a gente não tem as regras adequadas, a gente acaba tendo às vezes que se referenciar em outras pessoas que a gente nem sabe se realmente é importante para a gente, né? Aquela questão hoje em dia a criançada vendo televisão, o adolescente, né? Vendo referências que às vezes não servem para eles, né? Mas porque é confortável você assistir Big Brother, novela, filme que não tem, né? Nenhum acrescentar, é claro, pode trazer alguns valores repelentes, mas na verdade, o que acaba acontecendo é que quando você tem referências ruins, você acaba fazendo uma distorção dos valores, né? E aí ocorre aquela que ele fala num capítulo interessante que ele fala sobre as avaliações, né? A gente costuma fazer avaliações más porque a gente não tem bem definido esses valores, né? E aí vai pegando referências que não servem pra gente e acaba, pô, o que eu sou, né? Quem sou eu, né? Se eu fico perdido ali, né? Ela não se sente bem com aquilo, mas como o pessoal falou que é bom, vou seguir, né? A gente tem muito essa questão do grupo, né? De manada, né? Aquela coisa. Se todo mundo falou que é bom, então eu vou lá ver, deve ser bom. E aí fica, né, naquilo e não cria sua própria identidade. a televisão, como você falou, que a maior parte fica vendo televisão, a televisão cria a manada. Sim, Todo mundo igual. Todo mundo sabe. Quanto mais iguais tiverem, melhor para quem quer sobressair. Usando o teu exemplo, então, você acha que se o Elon Musk ficasse todo dia assistindo o Jornal Nacional, ele teria chegado aonde chegou? pois é. De jeito nenhum, né? Eu acho assim, que uma pessoa que é influenciada facilmente pela mídia, ela acaba ficando totalmente cega, né? Achando que alguns valores são importantes e outros não, e assim fica perdido, não sai do lugar. Fica no círculo vicioso, né, que a gente fala, da Sim, o valor autossabotagem e tal. manada. Vem o valor manada. Por isso que a gente tem Todo que mundo pensar fora da igual, caixa. todo mundo faz a mesma coisa, tudo sempre igual. CLT, briga pelos seus direitos, não evolui,
não arrisca, porque eu vou dizer uma coisa para vocês agora, e foi uma ideia que veio nesse momento, não tinha pensado. Vamos aproveitar. A televisão, ela, principalmente os telejornais, eles mostram as desgraças para você ficar apego à segurança. Se você coloca a segurança como seu valor mais importante, você não vai fazer nada, não vai arriscar, por quê? Porque é perigoso. Sim. E aí dá muito valor para isso, né? Sim, a gente nota 10 para segurança. Segurança é tudo para mim. Se a segurança é tudo para você, você não pode ser empreendedor. Não tem empreendimento seguro, tem empreendimento viável, tem empreendimento que você pode conquistar. E além de tudo, ainda existe o seguinte: o empreendimento que para mim pode ser bom, para outra pessoa pode acarretar um prejuízo imenso, porque cada um tem os seus talentos. Sim, E os valores, quando a gente procura os nossos valores, regras, referências, identidades, a gente está chegando, se aprofundando e chegando nos nossos talentos. Pelo menos foi essa compreensão que eu tirei dessa leitura do livro. perfeito, Marco. Muito bom, gostei aí das suas colocações. Acho que a gente sempre tem como pescar umas boas ideias dali de dentro do livro, né? A gente fala de alguma coisa, lembra de uma história que aconteceu com a gente, lembra de algo que alguém falou em outro livro, né? Outra referência ali, e a gente vai montando, né? Criando dentro de nós mesmos toda esse conhecimento, né? Vai consolidando, vai buscando cada vez mais se autoconhecer, buscar a sua Sim, identidade, os seus valores, as suas regras, modificar o que tem que ser modificado para que você possa direcionar melhor o seu objetivo. E assim você vai cumprir com a sua missão de vida. Isso é o mais fantástico de você saber direcionar, né? Porque a gente não fica igual a mosca que tenta sair pela janela e fica batendo no vidro. Bate no vidro, tenta fazer de tudo e continua lá, né? E aí você vê que é uma frestinha que é simples de você, a mosca sair pela janela, né? E aí fica lá. E a maioria das pessoas é assim, fica lá batendo no vidro e no mesmo lugar. Então, às vezes é uma simples mudança, né? A gente não precisa pensar em grandes mudanças. Às vezes as pessoas falam assim, putz, mas mudar é difícil. É difícil. Mas porque é difícil você vai deixar de tentar, porque é difícil você não vai dar nem o primeiro passinho pequenininho, porque as ervas daninhas aparecem o tempo todo, você vai deixar de plantar o que tem que ser plantado, né? Isso faz parte da vida. Erva daninha, problema, dificuldade, é, coisas inesperadas vão acontecer. Isso aí acontece, é normal, é da vida e a gente tem que dar o primeiro passo, né? Um passo de cada vez, né? Sendo 1% melhor a cada dia. E não precisa, né, querer ser um super-herói, né? Querer resolver tudo de uma hora para outra. O problema é que as pessoas estão tão contaminadas com esse conceito de que para mudar você tem que fazer uma grande mudança, que a gente não acaba ficando com medo e não faz nada. E esse livro, eu acho muito legal isso, que ele pontua pequenas mudanças que você faz ali, mudança numa palavra que você vai falar, em vez de você, né, naquele ímpeto, na emoção, você vai falar com a pessoa, oh, você esbarrou ali, você vai xingar a pessoa, não. Pensa um pouquinho, só pensar um pouquinho, você fala, poxa, pode ter sido sem querer, pode ser que a pessoa não estava num dia bom, aí você vai botar lenha na fogueira, né, vai xingar a pessoa, vai deixar ela mais mal, por quê, né? Então acho que a gente tem que pensar um pouco melhor sobre isso. A Ivone vai entrar agora. A gente já está quase no final. Ivone, boa noite, Ivone. A gente já está quase no finalzinho, mas a gente está concluindo a nossa leitura aqui. Vamos só ver mais um comentário aqui. Ó. A Tati colocou que adquirir novos hábitos até entrar no automático. É assim que funciona sim, mesmo. A gente,
para adquirir um hábito novo, a gente tem que começar devagarinho. Mas é claro que tem que fazer um esforcinho, né? Como que a gente vai começar uma dieta nova sem você colocar um componente de prazer ali, né? Porque às vezes a mudança a gente costuma associar com dor, né? Aquela coisa que fala sem dor, sem ganho, né? Não precisa ter só dor. Você tem que sempre associar um pequeno prazer àquilo lá, né? Que o nosso cérebro funciona assim, né? Se ele coloca muita dor em alguma coisa, ele vai fazer o possível para rejeitar. Agora, se ele coloca prazer demais e a pessoa se perde nisso, vira um vício e aí ele não sai daquilo. Então é isso. Acho que a gente tem só 10 minutos. Marlon, se você quiser colocar mais alguma coisa. Não, eu peço desculpas se por acaso eu fui muito rápido nas colocações, porque eu acho que esses capítulos, o sistema de avaliação, valor, regra, referência e identidade, tem muito material. Eu acho Sim, que a gente pode conversar uma noite inteira, mas aqui nós tínhamos que resumir então eu procurei ser o mais sucinto possível dentro do nosso tempo. sim, E a gente volta. Eu acho que esse livro aqui é um livro para a gente, cada mês, fazer uma live, mesmo que estejamos lendo outros livros, porque sempre a gente vai voltar nele. sim, Ele é uma base, ele é uma sustentação. Se você pegar tudo que nós vimos aqui e recordar o que Napoleão Hill fez, falou na mente milionária, quem pensa aliás, enriquece. quem pensa enriquece, o que Etiavel falou na mente milionária, a gente vai ver que está tudo nesse livro aqui também. Sim. Ele é uma base, ele é uma sustentação. Eu acho legal que o próprio Tony Robbins ele fala, né? No livro fala sobre as referências. Ele fala que para ele chegar onde ele chegou, ele teve que ter muitas referências. Ele leu muita coisa, né? Ele teve que abdicar de algumas coisas, sim, mas ele tinha essa vontade de aprender. Ele tinha essa vontade de ajudar as outras pessoas. Então, ele colheu muitas referências. E ele fala justamente que são referências, principal assim fonte que a gente tem que ter para que, né, comece a desenvolver esse espírito de empreendedorismo, esse espírito de autoconhecimento, né? E de liberdade, né? Porque se a gente ficar limitado apenas àquilo que a gente acha que a gente pode fazer, a Uhum. gente não sai do lugar. A gente pode desenvolver um pouquinho ali, mas chega no momento que você fala, não, esse é o limite. Eu já tenho medo de passar disso aqui, né? E se a gente não se arrisca, a gente acaba perdendo muita oportunidade por isso. Deixa eu passar um dado para vocês. Não sei se vocês sabem ou não. Eu sou um fanático por Tony Robbins. Sim, Eu sou fanático. Ele é meu guru. Ele não sabe o que é, mas ele é. Então, em 2018, que foi a última vez que eu pesquisei, o Tony Robbins tinha 52 empresas. 50. Ele é um investidor na Bolsa de Valores de Nova York. Ele tem um perfil de investidor muito forte e ele tem negócios espalhados pelo mundo de todos os tipos, de hotéis a albergues da juventude, de hotéis de luxo a, a empresas de evento, N coisas, e é um grande investidor da Bolsa de Nova York. Então, esse é o perfil do Tony Robbins. E ele tem um livro dele chamado Dinheiro, Dinheiro. que é o dobro do volume
desse livro do Desperta o Gigante Interior. É dinheiro ou alguma coisa, eu sei que tem a palavra dinheiro no Sim, meio, pode sim. pesquisar. É um livro capa verde. Eu não estou na minha biblioteca hoje, eu estou em outro cômodo da casa, se não pegar o livro para vocês verem. Legal. Para Eu quem ponho a gosta, foto amanhã no grupo. massa, ok. Obrigado, Marcos. Isso aí é uma boa referência, né? Porque ele fala nesse livro aqui, Desperte Seu Gigante, de vários temas, né? Voltados ao desenvolvimento pessoal. Agora, se tiver que falar de algo específico, aí ele vai lá, escreve um livro que é o dobro desse aí. Porque realmente, quando você vai falar de algo específico, você tem que dar muitos detalhes, né? E realmente isso faz grande diferença. Uma boa Ele fala indicação. da cabeça do investidor nesse Ah, livro. sim. Muito, muito É, seria a interessante. mente milionária que a gente estudou, né? É mais ou menos aquilo lá. Sim, é uma referência de dizer que parte do livro que ele tirou, ele estudou muito Napoleão Hill. Uhum. Ele foi um estudioso do Napoleão Hill. É uma coisa interessante, né? Voltando à questão das referências, eu gosto de fazer isso porque acho que faz muito sentido para mim. Quando você fala que, poxa, o cara leu Napoleão Hill, é um dos livros que a gente leu. E aí, mais para frente, vai ter outra pessoa que vai pegar aquilo que o Tony Robbins falou, vai criar um outro sistema, vai melhorar. Então, tipo, a gente não pode também, né, ter esse orgulho. Pô, aquele cara é bom, mas por que que ele é bom? Porque o cara estudou, porque muitas outras pessoas antes dele, né, muitas outras referências ele teve. Eu acho interessante, eu vi um vídeo do Pedro Calabres falando, se eu não me engano, se era Isaac Newton, que falou uma frase bem emblemática, né? Se hoje eu cheguei aonde eu estou, não é porque eu apenas me esforcei pelos meus próprios méritos. Tem isso, mas também porque eu fiquei apoiado no ombro de gigantes. Se eu conseguia ver mais longe, é porque eu estava apoiado no ombro desses gigantes. Então ele sempre lembra atrás, né, dos seus mestres, dos seus professores, mentores que ajudaram a pessoa a encontrar, a ter aquela visão. Então acho muito interessante a gente fazer essa referência, né? Napoleão Hill também. Ele teve que entrevistar, sei lá, milhares de pessoas para poder escrever aquele livro, né? Então, assim, sempre você vai buscando conhecimento lá atrás. Isso é fantástico. Napoleão Hill ficou 20 anos 20 anos. entrevistando os ricos da época, ele foi financiado, ele foi, Sim, recebeu bolsa de estudo de não me recordo o nome da pessoa agora, era sim, um sim, milionário americano sim. que Que ajudou ele a bancou fazer. ele para ele fazer esse estudo de 20 anos. Engraçado que a gente vê como que é a importância de estudar, né? Isso aí abre as portas para o nosso mundo, né? Sim, Com certeza. Então a gente está fazendo isso, independente de quantas pessoas estão estudando ali, mas cada vez mais a gente está evoluindo, né? Eu acho que a gente está aqui hoje não é mais tanto porque a gente quer passar conhecimento. A gente também está passando conhecimento, mas muito mais a gente está desenvolvendo a nós mesmos, né? Porque tem aquela questão, né, de que aprende muito mais quem ensina, né, do que quem está apenas observando, né? Então isso é uma máxima que eu levo também para minha vida e estou fazendo o possível aqui, né? Para a eu vou gente. falar um negócio aqui que eu já falei no começo que a primeira coisa que eu aprendi com esse grupo foi que a leitura em grupo ela é muito mais Mais proveitosa, né? proveitosa. É isso E mesmo, a eu gente tem vou que estar. falar uma coisa que teve uma pessoa que entrou aqui no grupo e saiu, que ela falou das vibrações da mente. E Sim, é mais ou menos isso. Parece que quando a gente está lendo em grupo, as nossas vibrações se soma, né? encontram, se fortalecem E amplia, né? É muito e bom isso. ampliam o conhecimento. É muito E eu bom. acho que a gente tem que levar isso para todas as coisas. Quando a gente está trabalhando em grupo, quando a gente está na faculdade, quando a gente está estudando alguma coisa nova, quanto mais gente tiver, a mentoria nada mais é do que fortalecer as suas vibrações mentais. Perfeito.
A gente tem as mentes sintonizadas, né? Como a Tati colocou aí. Então, quando Vai tá assim, acabar a nossa live, gente. já tá acabando, né? Mas enfim, eu quero agradecer a presença de todos, a Estela, o Marmo, a Tati, foi muito bom e quero agradecer também ao grupo. Mais pra frente a gente volta a fazer outras lives. Obrigado aí, pessoal. Obrigado. Obrigado a Até a todos próxima. também. Um abraço a Tchau, tchau. todos. Tchau. Acabou a nossa live.